Boa noite. Vamos dar início, então, no nosso seminário de hoje. Boa noite, Carla. Boa noite, Pablo. Antes de ir ao nosso tema, a aula de hoje, quero dar os parabéns oficiais à nossa nova AME, analista membro da escola, Fátima Sarmento, nosso colega, mais um AME na seção Bahia. E imagino que mais responsabilidade, né, Fátima, talvez, mas não deixa de ser um reconhecimento pelo trabalho realizado e Enato mesmo se realizando. Uma alegria para nós. Para todos nós. Muito obrigada, gente. Isso mesmo. Então, Carla Para Fernandes. todos nós. Isso. Carla Fernandes vai nos comentar hoje a aula número 11 do seminário 17 de Lacan, os sulcos da letosfera. Continuamos com o nosso trabalho. Passamos das escadas do Panteão aos sulcos da letosfera, na voz de Carla Fernandes. Com a palavra. Boa noite. Agradeço o convite da diretoria da EBP para estar aqui hoje. Temos o desafio de conversar sobre essa aula. É uma aula muito densa, mas também muito rica. Espero contar com a ajuda dos colegas que tiveram a oportunidade de ler para percorrer os meandros dos sulcos da letosfera. Fiz aqui um caminho a partir do que a leitura me causou. Causa, efeito e afeto são termos recorrentes nessa aula. Quanto aos efeitos, apresento aqui as ressonâncias que certamente no só depois incidirão em efeitos de formação para mim, especialmente acerca do que é possível aprender do discurso analítico. Peças soltas ecoaram e me afetaram. Compartilho com vocês o que pude tecer a partir delas. A letosfera é um termo híbrido que Lacan introduz, lançando mão de aletheia, do grego a, negação, e let, esquecimento, que para os gregos designava a verdade e a realidade. De acordo com Sérgio Laia, em um texto que está na opção lacaniana 17, muitas vezes a aletheia é traduzida por não ocultação. Heidegger retoma esse termo a partir de Heráclito para discutir e diferenciá-lo da noção comum de verdade. Um traço, aqui nas palavras de Laia, trata-se de um traço fundamental do que já apareceu e deixou atrás de si a ocultação. Discutimos sobre a aletheia no último seminário de orientação lacaniana do Conselho, da EBPBA. Paulo Gabriele, que bom que ele está aqui, com sua veia filosófica, nos trouxe uma contribuição importante nessa direção, e Marcela Antelo também fez alguns comentários interessantes, e se quiserem comentar aqui na conversação, vai ser muito bom. Então, temos a aletheia e o termo osfera, em aletosfera, que remete ao nome dessas regiões que, segundo a ciência, se estendem em volta da Terra, as camadas da atmosfera designadas pela geografia, troposfera, estratosfera e as demais. Há aí uma ressonância significante também com esfera, tanto em francês como em português. Segundo Sérgio Laia, Lacan, a partir desse termo, ele se serve de toda essa menção a algumas fabricações da ciência para indagar por que não deveríamos tomar parte no lugar no qual elas se situam, e também para inventar um nome para esse lugar. Esse lugar por onde vagueiam ondas imperceptíveis, mas nem por isso pouco efetivas. As ondas de rádio, de celular, por exemplo. A letosfera, algo que circula e pode ser captado, como significantes que afetam o corpo, ou também o que é da ordem do não dito, que já deixa para trás a ocultação e que pode capturar um sujeito. Os efeitos disso são recorrentes nas experiências de análise.
Lembro que alguns anos atrás, quando esteve aqui na Bahia, Henry Kaufmann, né, ele comentou que o significante é wireless. Eu achei isso muito interessante, como o Bluetooth e o Wi-Fi, que são captados em uma rede. Bom, partindo desse ponto da letosfera, e Lacan, após avançar na passagem do mito à estrutura neste seminário, indo além do mito do Édipo, faz um percurso para cernir uma perspectiva da psicanálise mais próxima do real. Faz uso dos matemas, em especial, ele fala do discurso analítico, visando circunscrever uma escritura do impossível. Tem um momento que é muito interessante, logo no início, que ele lembra quando estava dando aula em Vincennes e foi interpelado por alguém que disse que existiam as coisas reais que preocupavam a Assembleia. Estavam baixando o pau em algum lugar, e isso era do que deveriam se ocupar, e não do quadro negro, que não tinha nada a ver com esse real do que estava ali se passando. Lacan afirma, então, vou até dizer que, se existe uma chance de captar algo que se chama real, não é em outro lugar, senão no quadro negro. Inclusive, o que eu possa ter a comentar sobre isso, o que toma a forma da palavra falada, só tem relação com o que se escreve no quadro negro. Achei muito interessante essa maneira, inclusive, subversiva de Lacan colocar e trazer a questão do real. Trata-se da escritura mais próxima do real e dessa distância que existe entre a escrita e a fala. No dizer, aparecem as ressonâncias do real, da escritura no corpo, que nos levam a uma aproximação com o real como uma metáfora, mas há um impossível em jogo aí. Lacan dialoga com a filosofia para marcar as diferenças e as especificidades da psicanálise. Afirma que não é legítimo dar a alguns, seja como for que os imagine, uma função que seria de uma espécie como representando o pensamento. Os filósofos, pensadores, por exemplo. Indica que o pensamento não é uma categoria, quase diria que é um afeto. Sobre essa questão entre pensamento e afeto, segundo Lacan em Televisão, o afeto vem a um corpo cuja propriedade seria habitar a linguagem. Há uma ligação entre pensamento e afeto, pois o pensamento atravessa o corpo, desordenando. Trata-se de um efeito pontual e evanescente de um significante, estruturalmente articulado à pulsão e à repetição. Aqui é uma citação de um texto que está no livro de Marcos André Vieira. Lohan, em As Paixões do Ser, indica que Lacan aponta para uma ligação entre pensamento e afeto que não é da ordem da oposição, mas de um nó. Por não encontrar alojamento possível do afeto no corpo, há um desacordo. Por ser atravessado pelo gozo, o pensamento rateia e produz afetações no corpo. Voltando à aula do seminário 17, a fala de Lacan é aí orientada pelo discurso psicanalítico como causa. Aí trago uma citação do texto, da aula. Que não haja senão afeto, eis o que constitui uma certa posição nova a ser introduzida no mundo, o discurso analítico. Com efeito, a partir desse discurso, não há senão um afeto, ou seja, o produto da tomada do ser falante no discurso, na medida em que o discurso o determina como objeto. Aqui há o ser falante em um discurso determinado como objeto e o afeto como efeito do encontro com a linguagem. Então, eu destaquei aqui que nessa aula se trata do objeto A em suas duas vertentes, mais de gozar, que temos aí o ser falante determinado como objeto, esse termo determinado que também aparece aí algumas vezes, e causa de desejo, que remete à divisão subjetiva. Segundo Millet, em Perspectivas dos Escritos e Outros Escritos,
o objeto A é um amboceptor entre desejo e gozo. Na perspectiva causa de desejo, é como falta ser que o ser falante se manifesta como efeito do discurso. Estamos aqui na dialética do ser, que se distingue do que é da ordem do ente. Lacan prossegue. Claro que aquilo sobre o que recai o efeito de tais discursos bem pode ser um ente, que se chamará, por exemplo, o homem. Mas partindo do nível estruturado como a linguagem, trata-se do ser falante. Mais adiante em seu ensino, Lacan avança da ontologia à enologia, a passagem de uma proposição do ser a uma proposição do e da substância gozante. Mas, nesse momento, ele trabalha muito acerca do ser falante. Partindo da perspectiva do ser falante como efeito do discurso, seu primeiro afeto só aparece no nível do que se faz causa de desejo, um efeito do encontro com o discurso do analista que se dirige a um sujeito. O analista se coloca como objeto causa de desejo, uma posição inédita. Esse é o pivô do ato analítico, como afirma Lacan em Radiofonia. E aqui Lacan segue indicando que a prática analítica é iniciada a partir do discurso do mestre, o discurso do inconsciente. Lacan traz aqui a homofonia entre maître, que é mestre, e maître, me-ser e me-estar, do verbo être, em francês. É ser ou estar. O significante mestre que se articula com algo de uma prática que ele ordena, uma trama que determina o sujeito. Aí eu vou pedir que João, por favor, João, projete os discursos, porque eu vou trazer um ponto que eu comentei, inclusive, no seminário de orientação lacaniana, a respeito da passagem do discurso do mestre ao discurso da histérica. Bom, temos aqui, do lado esquerdo, o discurso, logo acima, o discurso do mestre, e abaixo, o discurso da histérica. Na passagem do discurso do mestre para o discurso da histérica, com a operação do discurso analítico, o lugar da verdade, que antes era ocupado pelo sujeito, então vejam que esse lugar que está no discurso do mestre, à esquerda, logo abaixo da barra, então esse lugar que antes era ocupado pelo sujeito, vejam que no discurso da histérica passa a ser ocupado pelo objeto A, mas de gozar. Trata-se da tentativa de produzir um saber sobre o gozo. Uma mudança de perspectiva. No discurso do mestre, há um assujeitamento ao S1, o significante mestre, um sujeito mortificado na identificação. Com a mudança do discurso, é possível fazer vacilar esse assujeitamento e introduzir uma nova dialética com a verdade, o que não impede que o gozo retorne ao mesmo lugar sob a forma de repetição. Então, pode retirar, João, por favor. Obrigada. A psicanálise presentifica o real do sexo e da morte e demonstra, a partir do discurso do ser falante, que não há relação sexual. Aquilo com que se lida no âmbito sexual é com o objeto A. Do lado do homem, o A substitui a mulher. E aquilo com que a mulher lida, como afirma Lacan, é com esse gozo que é o dela. Há uma relação de impossibilidade que torna da ordem do mito uma união sexual. Aqui Lacan introduz a noção de identificação ao traço unário para falar do ser marcado como um. Aqui, esse um não é um do campo uniano. O A1, que ele vai introduzir no seminário 19, mas o S1, o traço significante que funda a identificação primeira ao outro,
com a qual o sujeito se constitui como efeito de linguagem. O unário surge como um traço ilusório para se fazer um ser. Isso é um efeito de linguagem que se repete. No cogito cartesiano, isso é formulado a partir de um sou um porque penso. É o que está em jogo no penso, logo sou. Então, Lacan vai trabalhar isso nessa aula, né, a partir do número. Ele vai trazer esquemas para poder falar disso e do cogito cartesiano. E o efeito da repetição desse do traço unário, do sou resulta retroativamente o que causa o afeto. É o que Lacan escreve como pequeno a. Trata-se de um efeito pensado que faz surgir uma causa. É no primeiro efeito que surge a causa como causa pensada. Lacan nos diz que o ser só se afirma no começo pela marca do e todo o resto em seguida é sonho. Achei muito interessante isso que Lacan traz. Eu entendo que aqui estão os primórdios da constituição da fantasia fundamental. Com a operação de separação, o objeto que até então funcionava como mais de gozar é relançado, cumprindo a função causa de desejo. A fantasia fundamental, escrita como S/punção de A, é um efeito dessa operação que funciona como um quadro através do qual o sujeito apreende a realidade, esse sonho, o delírio do neurótico. Segundo Millet, em Progressos da Psicanálise Bastante Lentos, a fantasia fundamental é a matriz a partir da qual o mundo, a realidade, ganha sentido e se ordena para o sujeito, conjugando os registros imaginário e simbólico e moldando uma janela do sujeito sobre o real. Há aí nesta aula um esforço de Lacan para fazer uma escrita matemática do traço unário, assim como a ciência, que faz surgir no mundo coisas que não existiam no plano de nossa percepção, como as ondas que citamos no início. As frequências de rádio, por exemplo, se vocês estão na frequência FM, não é possível sintonizar em AM. E AM pode escapar à percepção de muitos, mas está aí. Então, Lacan segue afirmando que a ciência surge daquilo que estava em germe nas afirmações euclidianas e prossegue. Toda a evolução da matemática grega nos prova que o que sobe ao zênite é a manipulação do número como tal. Isso me chamou a atenção porque ele também fala do objeto A no zênite. A ciência constrói algo onde antes não havia nada, promovendo efeitos de verdade formalizada. Na experiência analítica, encontramos efeitos de verdade que são de outra ordem. Então, fazemos a distinção aqui da verdade para a ciência e desses efeitos de verdade para a psicanálise. Então, esses efeitos de verdade, como afirma Millet no curso de la naturaleza de los semblantes, que eu citei aqui, que estamos trabalhando no seminário de orientação lacaniana, esses efeitos de verdade, eles são da ordem do arco-íris. Quando nos aproximamos, não chegamos no lugar que parecia prometido. Basta deslocar-se e esperar um pouco mais para que a verdade prometida, esse pote de ouro, se dissipe com o risco de que volte a se formar depois da chuva. Isso é algo que se opera no percurso de uma análise. Esses efeitos de verdade que são como da ordem do arco-íris, que aparecem quando se está prestes a alcançar, se dissipa, está sempre lá mais adiante. Já aquilo que se furta aos registros que a ciência produz, diferentemente desses efeitos de verdade para a psicanálise, comporta uma certa substância, uma espécie de satisfação que povoa cada vez mais o nosso mundo. É o que Lacan nomeia como latusas,
esses pequenos objetos A que se encontram no pavimento de todas as esquinas, nas vitrines, uma proliferação de objetos feitas para causar o desejo, na medida em que a ciência que agora que o governa. Então aqui, né, porque Lacan formula só em 72 o discurso capitalista, mas aqui podemos fazer essa aproximação aí com esses objetos de consumo, algo que Lacan ele vai construindo, esses objetos que a ciência produz. E que aqui, nesse momento, ele faz uma relação como causa de desejo. Lacan nos diz que percebeu que latusa rima com ventosa. Logo, como afirma Sérgio Laia, há vento aí dentro das latusas. O vento da voz humana. Essa voz que conserva algo de inaudito, o silêncio. O que se aproxima da posição do analista em uma análise. Entretanto, há um impossível de ocupar a posição de latusa. É no plano do impossível que Lacan define o que é o real e prossegue. Se é real que haja um analista, isso se dá justamente porque é impossível. Isso faz parte da posição de latusa. Em seu texto, talvez em Vincent, Lacan diz que Freud formulou que o analista deveria se apoiar nos ensinamentos que extrai de sua própria análise, isto é, saber não tanto para que ela serviu, mas de que serviu. O impossível aponta, por um lado, a impotência, mas nos orienta a possibilidade de reinvenção da clínica e da psicanálise a partir da nossa própria experiência analítica e dos testemunhos de passe. Então, Lacan finaliza trazendo essa relação entre a impotência, né, e essa posição do analista aí, de ocupar esse lugar de objeto causa de desejo. Né, acho que é um link aí para o que Mônica vai trabalhar na próxima aula, sobre a impotência da verdade. Bom, esses foram os pontos que eu pude... É uma aula que tem muitos elementos, né, que Lacan vai trabalhando, muitos termos e muitos conceitos, mas eu fui tecendo a partir do que ressoou para mim e gostaria de abrir a conversação para os colegas, para que os colegas possam também contribuir para a leitura dessa aula. Ok, Carla, muito obrigado.